Eu sou o Vânio Nix, eu trabalho com serigrafia já há mais ou menos 36 anos. Né? Eu comecei na serigrafia aos 14 anos, quando eu conheci a serigrafia através de um colega meu, que fazia máquinas, né, de tatuagem, e eu conheci a serigrafia através dele. Foi onde eu tive esse primeiro contato, fiquei deslumbrado com a serigrafia, né, porque eu gostava muito de tatuagem, de desenho, e quando ele me apresentou a serigrafia eu fiquei deslumbrado, né, com aquela técnica ali, porque era uma transferência que era tipo uma Xerox, né, então assim, quando eu vi aquela primeira vez ali, cara, eu falei, caramba, que massa isso aqui. E quando ele me apresentou, ele só tinha uma tela gravada, que ele fez um curso também na LBV, e a gente não tinha rodo, a gente imprimia com a mão a tinta, né? Então era com a mão, aquela tinta acrylex. Nessa época, eu lembro que tinha uma novela, que tinha um cara que tinha uma tatuagem, que tinha um sol e uma gaivota. E foi essa tela que ele gravou. E quando a gente transferiu e fez essa impressão, né, com a mão ali, aí foi onde eu me apaixonei e nunca mais eu parei de procurar, né, na serigrafia o que eu queria fazer, que eram os desenhos que eu gostava bastante de fazer. Não, ele me apresentou, foi assim, foi uma coisa meio que natural, né? A gente gostava tanto da serigrafia que a gente ficava imprimindo tecido, papel, e com isso aí a gente começou a desenvolver a serigrafia. Foi onde eu fiz um curso, né, que eu não sabia tanto, eu estava alucinado com isso aí, eu procurei a serigrafia através da LBV, foi onde eu fiz realmente um curso, né, de serigrafia na Legião da Boa Vontade. Eu tenho esse certificado até hoje. O meu professor foi o Hulk, né, na época, ele se chama Hulk, hoje ele é editor de vídeo da Rede Globo, do Ministério da Rede Globo, alguma coisa assim. E aí foi onde eu ensinei para ele, né, a mexer com as maquininhas de tatu, que a gente fazia máquina de tatu através de umas canetinhas motorzinho de motorama, né, daqueles brinquedinhos. E aí ele começou a fazer máquina de tatu e eu comecei a mexer com serigrafia. Depois que eu comecei a pegar gosto com a serigrafia, depois que eu fiz o curso na LBV, eu comecei a trabalhar como ajudante numa empresa que fazia muito brinde, né? Então eu comecei a praticar muito a serigrafia na política. Foi onde eu comecei a fazer muito adesivo, todo o material impresso ali em UV. Eu era ajudante, depois eu passei a ser impressor e a gente fazia disputas, né? Apostando Coca-Cola para ver quem imprimia mais em menos tempo para ganhar Coca-Cola na hora do almoço. E eu era o que ganhava mais, né? Porque eu era muito bom. E sozinho, né? Tinha ali o secador metálico e eu sozinho ali, eu mandava muito bem no adesivo. Foi onde eu comecei a deslanchar e tal, onde eu também, através dessa agência, que era uma agência, eu comecei a fazer as camisetas do presidente Collor. Tudo que ele fazia tinha que ter camiseta. E a gente que fazia essas camisetas da agência, né? A agência fazia através de outra agência. Então a gente pegava tudo que era da política e transformava em silk, né? E foi onde eu comecei a ficar muito bom. Nessa época, amor, a gente fazia tudo em letra 7. Era letra 7, filme de recorte, nanquim. Então a gente começou a produzir os nossos próprios fotolitos. A gente transferia tudo para o papel vegetal, fazia o fotolito, né? Lá mesmo eu comecei a aprender a fazer fotolito, né? Eu tinha um ampliador, tinha os químicos todos, aí eu comecei a fazer fotografia e fotolito tudo junto. Montei um laboratório para mim e aí o que eu fiz? Eu vi que o negócio dava dinheiro. E lá onde eu trabalhava, o cara pegava muito serviço. E aí ele estava super atolado, não tinha prestação de serviço que prestasse nessa época. Aí eu comecei a pegar o serviço dele e levar para casa para fazer na hora do almoço. Eu tinha 2 horas de almoço
eu andava muito de bike, né? Então eu saía alucinado lá da agência, ia para casa e essa 1h30 que eu tinha ali, eu almoçava e já começava a fazer as impressões. Eu já levava o serviço junto comigo na hora que eu voltava do almoço. Foi onde eu comecei. Aí eu montei minha mesa dentro de casa, né? Literalmente na sala de casa. Fiz uma mesinha que era mesa de gravação com impressão. Na época eu acho que existia aquela Photofluid, né? Foi onde eu vi a primeira mesa que eles fizeram com espuma e tal. Foi onde agora está acontecendo agora, né? Essa inversão, né? Que está ficando tudo bem mais prático. Então essa customização chegou praticamente agora, né? Mas assim, o conhecimento vem de lá de trás. Foi onde depois de um tempo, depois de quase 10 anos, eu saí desse meu emprego, comprei meu primeiro computador, que não existia computador, foi onde o Collor inseriu a exportação aqui, né? Então eu comprei meu primeiro computador com a minha rescisão e eu comecei a fazer arte. Foi onde eu me inseri dentro da galera do rock. Eu fazia arte para a galera que imprimia as camisetas das bandas, Legião, Plebe Rude, Raimundos, essa galera toda. Aí eu comecei a fazer crachá para a galera, comecei a fazer os adesivos das firmas de skate na época, que eu andava muito de skate. Eu comecei mesmo assim a trabalhar realmente com serigrafia, eu comecei com 14 anos, né? Foi onde eu descobri. E quando eu comecei a trabalhar mesmo assim, pra mim, aí eu já tinha ali meus 17, 18 anos, foi quando eu instalei minha primeira mesa e comecei a trabalhar em casa. Então assim, o meu primeiro contato, até eu ser o meu próprio patrão, eu acho que eu tinha ali meus 16, 17 anos, entendeu? Então, dali foi onde eu já comecei a trabalhar para mim mesmo, entendeu? Aí eu comecei a investir. Comecei bastante nas feiras, conheci, eu acho que a primeira ou segunda edição da feira, né? Serigrafia, que era fantástica nessa época. Tinha mais serigrafia do que gráfica, né? Que era misto esses eventos. E aí eu comecei a ter o contato com os programas de edição de imagem e de vídeo também, né? Que na época era o CorelDRAW, o PageMaker e o Photoshop. O Photoshop até que não era tanto não, mas era mais o CorelDRAW. Quando eu comecei a fazer as estampas das bandas de rock, a gente não tinha recurso de fotolito, né? Mas eu fazia lá, né? Onde eu trabalhava. Aí o que a gente fazia? Nessa época, eu descobri que, não sei quem fazia isso, que tinha um líquido lá que eles borrifava na camiseta e transferia qualquer imagem para essa camiseta de algodão. E durava pouco tempo, mas era como se fosse uma sublimação feita ali, que na verdade era um solvente que você borrifava ali na camisa e prensava com ferro e transferia a imagem para a camiseta. E numa dessas aí, não sei o que a gente fez, que um amigo meu falou, Vânia, a Xerox aqui, o fotolito não tá legal. Aí eu falei, velho, vamos fazer de Xerox, vamos ver se esse troço funciona. A gente pegou e passou, acho que foi óleo nessa época, ou foi querosene, não sei. Alguma coisa a gente passou numa arte que o cara fez e gravamos essa tela, saca? Então foi assim, um experimento que a gente não tinha recurso, que funcionou. Por isso que eu adotei o oleolito, foi por necessidade. E essa necessidade me trouxe um resultado. E eu aprendi a mexer com isso, porque nessa época a gente fazia umas bizarrices que hoje eu fico de cara o tanto que eu fazia, mas era por falta de informação e não por recursos, né? Que a gente não tinha aqui, porque a gente realmente não tinha tanto recurso igual a gente tem hoje. Aí a gente desgravava a tela com maisena e álcool que boa, era umas coisas bizarras, sabe? Mas é porque a gente não tinha informação. Aí a gente fazia tudo isso aí. E mesmo assim funcionava, né? Então a gente fazia, dava certo. A gente não estava se importando tanto com a saúde. Aí a gente descobriu o oleolito e fomos fazendo. E aí foi onde a gente conseguiu inserir retícula, chapado, tudo isso nas camisetas das bandas que a gente fazia. E como isso era um recurso meio tosco, a galera gostava desse tosco, entendeu? Ele era um trabalho artesanal, só que assim, era a gente que fazia. E a galera dava muito valor nisso, saca? Então a gente vendia muito e os caras não queriam que uma indústria fizesse, eles queriam que a galera que estava ali junto com eles fizesse. Foi onde eu inseri ali o meu trabalho junto com o Natinho, né, que na época era o clã aqui da serigrafia em Brasília. Ele dominava, né, essa questão da informação ali junto com as bandas e eu era o cara que fazia as artes para eles. E aí foi onde eu comecei a pegar gosto e montei a minha estamparia, né, em casa e fui progredindo, entendeu? E aí eu comecei a investir bastante em conhecimento
em todas as feiras e comecei a gostar mais também depois de camiseta. Comecei a trabalhar com umas igrejas e nessa igreja tinha aquele padrãozinho, né, daquele viésinho verdinho, camiseta de igreja, na PV. Foi onde eu falei pro cara. Aí eu ia para essa igreja também, comecei a namorar um menino que frequentava a igreja. Eu falei, pô, por que a gente não faz umas camisetas aí pro pastor? Porque eu conheci o pastor, né? Por que a gente não faz umas camisetas pro pastor, camiseta preta, né? Porque para eles era uma aberração a camiseta preta na igreja. Só que esse cara, ele era mais descolado, aí ele aceitou isso. Foi onde ele aceitou e onde eu comecei a pegar pesado nas estampas em simulado e indexado, que nessa época agora eu já tinha um contato bem forte nas feiras e foi onde eu conheci o simulado e indexado através do Scott Fresner. Isso salvou minha vida, amor. Salvou literalmente. Nessa época eu era uma maconheirão, cheirava um pó violento. Aí quando eu comecei a estudar, eu cortei tudo, sacou? Aí foi onde me salvou. Eu estudo, cara. Eu era maloqueiro, velho. Maloqueiro. Saca? Depois que eu comecei a estudar que eu arrumei, aí casei, aí melhorou, sacou? Quando eu conheci o Fast Film, né, que era o programa de separação de cores, aí eu falei, cara, como é que esse cara consegue uma nitidez e essas cores aqui que a gente não consegue numa cromia, né? Eu ficava impressionado com aquilo. E com isso eu corri atrás, aí eu lembro que o Scott, eu era piolho de feira, né? Eu acho que eu trabalhava mais para juntar dinheiro para ir para as feiras do que em casa, né? Para sustentar a família. E quando eu conheci ele lá na feira, eu ia tanto no stand, voltava tanto no stand que teve uma hora que ele falou, toma aqui uma amostra do meu programa, testa ele aí por 30 dias aí. E eu já tinha computador nessa época. Aí foi onde eu instalei, consegui fazer algumas coisas. Aí foi onde, se eu não me engano, a gente conheceu o Plasol, né? Eu não sei se foi a Gênesis ou a Fremplast, era bem assim junto, né? Porque era todo mundo ali, o Tian, Gênesis, HB, todo mundo eles eram muito colados, né? Então assim, as informações giravam em torno dessas empresas. Foi onde a gente começou a trazer o Plasol para Brasília. Aí a gente fazia o quê? Trabalhava uma galera, juntava uns empresários, que eram micros empresários, né? Que hoje é empreendedor, a gente juntava uma grana e trazia os técnicos para fazer o workshop nas nossas lojas. Aí esse cara, que é o Natinho, ele fez uma sociedade com a galera e montaram a primeira loja geek aqui em Brasília, que foi a Kingdom Comics, que era sensacional a loja. E essa loja me deu muito feedback em relação a fazer arte, né? Então eu me especializei e eu dava feedback do que eu aprendia para essa galera. Aí foi onde eles compraram a estufa deles e eu não tinha estufa. E eu ficava de cara porque a loja dele era do outro lado do meu prédio, só que eu tinha que ficar meio que pedindo para eles para passar tudo que eu produzia com Plasol lá na estufa deles. Aí chegou uma hora que eu estava meio assim injuriado comigo mesmo, né, de não conseguir ter resultado para comprar o equipamento. Eu comecei a testar curar o Plasol na prensa. Nessa época teve um pessoal do Senai, Senai mesmo, Senac eu acho, que me pediu para fazer uma amostra daquelas capas de chuva pro pessoal do Porto de Santos, no Tactel Canberra, que não pega chuva e não pegava nenhum tipo de impressão. Aí eu viajei para São Paulo, pesquisei lá um primer aderente para fazer com que o Plasol pegasse nesse tecido. Só que era para eu ter ganhado R$200 mil com essa prestação de serviço. Mas aí o que eu fiz? Eu vendi a técnica, né? Fui em São Paulo, o pessoal me deu as dicas lá, comprei os insumos todos, fiz isso e deu resultado. Aí foi onde eu descobri também que dava para curar o Plasol com Tactel Canberra, não era nem com lençol de silicone. Aí eu fazia as curas tudo com Tactel Canberra, dava um toque excelente, um toque até meio de pêssego, né? Ele fica bem aveludado e curava o Plasol. Aí eu peguei e comecei a praticar o Plasol ali e o óleo litro, foi onde me deu a condição de comprar os primeiros equipamentos, né? Foi onde eu construí o meu primeiro carrossel, onde eu construí o meu primeiro flash, e aí eu fui ficando meio que cientista maluco de inventar equipamento. Construí minha mesa, construí meu carrossel, construí todos os meus equipamentos e comecei a investir mais nesse campo do têxtil. Foi onde salvou minha vida também, né? Porque aí eu comecei a produzir bastante para as igrejas e o meu silk nessa época já era muito diferente dos outros por causa do Fast Film. E aí, como eu tinha bastante conhecimento com o Photoshop,
Aí eu fui para Goiânia, fiz o curso do Alexandre Kise, né, que hoje é o não sei se é o cofundador da FESPA, né, se é o cara que é o diretor da FESPA. Ele me deu um curso de Photoshop, foi onde eu vi que eu não sabia nada de Photoshop. E isso eu era bom pra caramba de Photoshop, hein, mas não sabia nada. Aí eu falei, cara, com isso aqui eu vou virar mais ainda o mercado aqui em Brasília. Moa, quando eu ia para São Paulo, que eu voltava, eu estava de 5 a 10 anos na frente da galera de Brasília. E aí todo mundo me procurava para fazer serviço. Só que eu vacilava muito, que eu pegava muito serviço de vários segmentos. Era camiseta, adesivo, chaveiro, CD, cartaz, cartão, tudo, né? Aí eu patinava no mesmo lugar, porque eu atendia 1000 pessoas e 1000 pessoas ficavam me cobrando ao mesmo tempo. E aí o meu nome era Vânio o Enrolado, né? Só que depois que eu nichei, que eu comecei a procurar o Sebrae e estudar, aí eu comecei a entender que quando você nicha para algum segmento, você tem muito mais resultado. Foi o que aconteceu comigo. Comecei a ter bastante resultado e aí eu entendi que o problema não era a quantidade de cliente, o problema era eu atender um cliente bem e fazer ele voltar o tempo todo, entendeu? Cara, eu pensei em desistir assim, mas por causa do... Quando você é bom no que você faz, aquilo vai te consumindo se você não souber controlar. E eu não sabia controlar isso, e isso me deixou com depressão. Eu fiquei mais ou menos uns 5 anos com depressão, né? Quando eu tive meu filho, né? Eu casei com minha esposa, aí a gente montou, a gente comprou um lote, aí eu comecei a morar nesse lote, porque aqui em Brasília tudo é invasão, né? Então você comprou um pedaço de terreno ali de alguém, caiu para dentro, aquilo ali, entre aspas, é seu, né? Só que não é seu, aí você tem que cair para dentro, senão alguém vai lá e toma. Foi o que eu fiz, eu comprei um lote, caí para dentro, e quando eu comprei meu lote, aí foi onde eu comecei a investir em umas marcas que tinha aqui em Brasília. Uma delas foi a Filho Rico, que foi o que praticamente construiu minha casa e me sustentou ali durante anos. Só que como eu tinha uma má administração, o cara levou um tombo feio, né? Ele era muito bom, ele ganhava muita grana, só que a administração dele era muito ruim e eu também acompanhava ele ali sem ter uma boa administração. Aí ele quebrou e eu fui junto. Aí foi onde eu fiquei com depressão. E nesses 5 anos que eu fiquei com depressão, eu não saía nem no portão de casa. Só que eu estudava bastante como é que eu ia fazer para vender sem sair de casa. Nessa época tinha aquele Nokia, né, que era um tijolão. E era muito caro colocar grana ali para você poder falar com alguém. E eu só tinha, onde eu moro aqui, só tinha um orelhão que é mais ou menos uns 200 metros daqui. O que eu fazia? Eu colocava uma grana nesse celular e eu falava pra galera, ó, liga para esse número aqui. Eu ligava, falava para eles ligar pro número lá do orelhão e eu ficava lá todo dia, meio-dia, para receber a ligação dessa galera. E com isso, Moa, eu consegui vários clientes. E aqui era mato, cara. Ninguém vinha aqui em casa porque era muito mato. E era distante de tudo, né? Porque é um setor hoje que é um setor de mansão, mas era um setor abandonado, era só mato. E aí foi onde eu consegui trazer esses clientes e eu fidelizei esses clientes comigo. E hoje, assim, eu trabalho online, mas porque eu descobri essa necessidade de trazer o cliente através, né, do telefone e da internet, que nessa época tinha o Orkut também, né? Foi onde eu comecei a virar a chave ali do negócio, né? Foi com a dificuldade. Eu pensei, mas eu não dei o braço a torcer não, Moa. O que aconteceu? A minha esposa, chegou um dia que eu ficava dormindo o dia todinho, né? Aí quando era de noite eu ficava, sei lá, eu não conseguia dormir, aí eu ia estudar, né, na internet. Aí minha esposa chegou um dia e falou para mim, Vânio, sai de casa, vai pedalar, vai fazer alguma coisa, mas sai de casa. Vai ver o que tem lá na rua. Aí ela me deu a ideia de procurar um amigo meu para pedir para eu trabalhar com ele, porque eu tava morrendo de medo, de trabalhar, saca, assim, para alguém, porque depois do tombo que eu levei meu irmão junto também, porque eu trocava todos os cheques que esse cara passava no factory lá do meu irmão. E aí foi bola de neve, né? Um foi levando prejuízo e levando o outro. E aí eu fiquei traumatizado com isso e fiquei na depressão. Eu morria de medo de ver alguém ali batendo no portão, eu saía correndo e me escondia no quarto. Não sei porquê, mas era assim. E aí, com isso, eu tinha medo de ir pra rua. Foi onde a minha esposa falou, ó, vai pra rua, pede alguém para trabalhar. Quando eu fui pra rua, eu estudava tanto, eu estava tão maníaco por estudo, que quando eu fui pra rua e pedi para esse amigo meu trabalhar, que era o Madison, da Prisma Color,
eu descobri que eu estava 10 anos na frente deles em questão de organização, de indexado, de simulado, saca? Aí eu pedi para trabalhar e fui trabalhar para eles e comecei a descobrir que eu tinha valor, meu trabalho tinha valor. E aí foi onde eu caí minha ficha, aí eu deixei de trabalhar para eles e fui trabalhar para o Shell, que é outro amigo meu, Shell da Catraca. E lá foi a mesma coisa, né? Eles também eles são muito fortes aqui em Brasília, só que eles tinham muita deficiência com a organização da loja. Eu fui lá, organizei para eles, ajudei, eles me ajudaram bastante. Aí eu peguei e saí de lá depois de um tempo, montei o meu negócio em casa. Depois que eu montei em casa, montei uma lojinha e fui descobrindo clientes que gostavam do meu trabalho, que era voltado ali para o rock, né? Estampas diferenciadas, simulado de 3 cores, 4 cores e tal. E aí eu descobri que eu não precisava ter um comércio na rua, eu poderia fazer isso tudo online, porque depois desse tempão todo, foi onde eu descobri a internet. E aí já tinha mais tecnologia, já tinha mais acesso. Aí eu voltei para casa, né, onde eu moro hoje, e comecei a trabalhar de dentro de casa através da internet, entendeu? Aí foi onde eu deslanchei mesmo, né, com a questão de prestação de serviço, e eu estou até hoje trabalhando em casa através da internet. E tem muito resultado, porque os meus custos, né, nessa época que eu estava lá no comércio, lá na cidade, eu pagava 3 aluguéis, era uma loja minha, a da serigrafia e de casa, entendeu? Com essa tecnologia aliada com a informação que a gente tem totalmente de graça, eu descobri também o Sebrae, que o Sebrae ajuda bastante, né, quem está começando. E aí, quando eu já estava saindo da depressão, o que eu fazia? Minha esposa morava lá no Plano Piloto, né, que é 20 e tantos quilômetros daqui, e eu ficava aqui, né? Como eu ficava aqui, eu tinha uma certa deficiência, né, de ter que sair para comprar comida e tal, e aqui em casa tinha muita fruta e tal, aí eu ficava comendo tudo que tinha aqui em casa. Só que eu descobri que lá no Sebrae tinha uma fartura de manhã no lanche lá, que tinha cursos gratuitos e tinha esse banquete lá todo dia de manhã. O que eu fazia? Pegava minha bike, ia lanchar e já fazia curso. Cara, eu acho que eu fiquei mais ou menos 2 a 3 meses fazendo curso lá, lanchando todo dia de graça e aprendendo. Foi onde foi a virada para mim. Aí eu descobri a administração, né? Aí foi onde veio a virada para mim também, né? Assim, de saber administrar o que eu já sabia fazer, né? Puxando o rodo ali. Não precisa nem falar. Eu lembro, assim, nessa época, eu acho que foi uma das únicas vezes que a Gênesis não participou, né, da feira. Aí teve um workshop lá na Gênesis, se eu não me engano foi no sábado. E eu participei lá. Eu fui convidado, fui lá. E foi onde realmente caiu o muro ali, né? Foi onde eu conheci o Yoshimi, eu conheci o Jorge, conheci toda a equipe, né, da Gênesis. Acho que você tinha feito um trabalho externo nesse dia, você não estava lá. Aí eu falei, porra, cara, eu não sabia que isso aqui era assim não. Eu fiquei alucinado com isso. Aí foi onde eu tive o contato direto com a Gênesis, entendeu? E aí, depois disso, eu não consegui mais largar a Gênesis até hoje, cara. E eu não largo por quê, cara? Porque a Gênesis foi o que me trouxe tudo que eu sou hoje, entendeu? Assim, informação, eu entendi que não existe esse negócio do cara ser maior do que o outro, entendeu? Quando eu ia para as feiras, que eu ficava ali naquela rodinha, né, de network dos empresários, eu ficava olhando e vendo o que eles estavam conversando, e aí eu comecei a entender que eu tinha que estar ali, eu queria estar lá, e hoje isso já acontece. Hoje eu já palestro com o pessoal da Gênesis, hoje, querendo ou não, a Gênesis é uma referência para mim, eu sou referência para alguém. Eu não estou falando que eu seja o melhor, mas eu ajudo alguém. Se eu consigo ajudar alguém, isso para mim já é bom pra caramba. Pode ser um cliente e pode ser um cara que está aprendendo, porque foi assim comigo, né? Então, essa troca ela está sendo mútua e é legal pra caramba. Não tem dinheiro que pague isso, saca? E eu dou muito valor nisso. Independente do que a gente do jeito que a gente trabalha, a gente tem que dar reconhecimento para quem ajudou e tem que ser reconhecido pelo que a gente faz. E é isso que eu tento fazer até hoje. Eu defendo o que eu faço, eu defendo a serigrafia, eu defendo o cara que trabalha dentro de casa, eu defendo o artesanal, eu defendo a tecnologia, eu amo a tecnologia e eu gosto muito do que eu faço. Então, assim, se eu trabalho com isso, eu tenho que fazer isso, prorrogar o máximo possível através de outras pessoas, né? Eu fui convidado uma época a fazer parte de um programa que era o projeto Ladainha do mestre Gilvan, onde ele era um mestre de capoeira
e ele tinha um projeto social, né, que é bancado através do governo ali, e nesse projeto ele tinha lá costureira, tinha manicure, tinha serigrafia, tinha capoterapia, né, que é uma terapia através da capoeira, e lá foi onde eu dei o primeiro curso de serigrafia para uma galera que era totalmente fora dos padrões, né, o pessoal de rua, era aquela galera que estava se envolvendo com as drogas, o cara que era alcoólatra, então eu dava curso para essa galera. Eu acho que eu tinha meus 18, 20 anos por aí, e essa molecada tinha 14, mais ou menos a mesma idade, né? E aí eu peguei gosto com isso, né? Eu gostei muito de fazer isso, porque eu ajudei várias pessoas que hoje estão aí no mercado. E de uma época para cá, pesquisando bastante sobre o indexado, eu conheci o Rafael, né? Através das redes sociais eu conheci o Rafael. Eu pensava que o Rafael era de outra cidade, mas eu acabei descobrindo que ele era meu vizinho aqui. Foi onde, lá no Festival Porão do Rock, conheci o Rafael e eu convidei o Rafael para dar curso comigo, porque eu era doido para lançar um curso online ou presencial. E assim, como eu já sabia de tudo, né? Eu manipulava tanto imagem quanto fazia também o Silk, eu precisava de alguém para me ajudar a compartilhar, né, e fazer essa coisa funcionar com mais facilidade para a gente ter mais volume de pessoas para fazer o curso. Aí eu convidei o Rafael, ele veio, aceitou a proposta. Eu falei: Rafael, é o seguinte, se você não sabe fazer determinada coisa, faz o que você sabe fazer, que eu vou fazer o outro lá, eu não vou te atrapalhar. Foi onde a gente começou ele fazia o curso de Photoshop dele, que ele já vendia online. Como eu não estava tanto no online ali no YouTube, ele estava, aí eu peguei e a gente começou a desenvolver isso aí de uma forma mais abrangente, né? Então a gente começou, teve a ideia, né? Aí a gente comprava uma caixinha de cerveja e tentava descobrir um nome para o curso. Aí eu descobri o nome iSilk, né? Porque eu gosto muito da Apple, aí eu ficava, alguma coisa. Eu falei, iSilk, porque eu mexo com Silk, então eu juntei a Apple com Silk e saiu o iSilk, né? Depois de muita cerveja. E aí a gente começou com o primeiro curso, e logo no primeiro curso a gente faturou, cara, uma grana boa, né? Veio muita gente, foi um resultado excelente, e o Rafael ficou aqui com o curso aqui comigo, acho que quase 2 anos, né? De 1 a 2 anos ali, onde a gente começou realmente a aplicar a serigrafia de uma maneira mais correta, né? Não vou dizer que seja correto, mas é menos difícil de se trabalhar, né? Para quem está começando. E aí foi onde deu certo. Ele aprendeu bastante comigo, eu aprendi bastante com ele, e a gente conseguiu fazer isso aí virar uma escala um pouco maior, né? Com a introdução dele ali no YouTube, ele tinha uma abrangência muito grande, a gente começou a divulgar esse serviço, esse trabalho ali, e tá no que tá hoje, né? Hoje ele tem o curso dele, eu tenho o meu curso, né? Eu sabia que a gente um dia ia se separar, porque a gente que é empreendedor, a gente não consegue ficar assim, com rédeas, né? A gente pode ter parcerias, mas cada um no seu quadradinho ali, saca? Cada um fazendo o seu negócio funcionar. Mas assim, a parceria que a gente tem até hoje é o que está fazendo o nível da serigrafia melhorar, né? Então a gente tem a parceria dos fornecedores, dos distribuidores, do cliente, e a gente faz isso aí fomentar, cara, esse negócio que vai a cada dia melhorando, entendeu? Isso é muito bom, isso é gratificante pra caramba. Cara, o cara que tem assim dificuldade de começar e não tem esse impulsionamento, né? Porque assim, hoje a internet ela é boa e é ruim ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que ela estimula, ela te deixa medroso, porque quando você não tem um resultado que a pessoa lá que você está vendo tem, você acaba ficando desestimulado. E isso aconteceu com a gente, mas quando você conhece uma pessoa que está ali com você desde o começo e acredita no teu trabalho, isso aí é o que te impulsiona, né? E te faz virar a chave. E a minha virada de chave foi a dificuldade, né? Que eu já pensei, isso passava na minha cabeça direto, né? Eu pensava em desistir, mas quando eu pensava e falava, pô, cara, eu acho que eu vou parar com isso, a galera falava, cara, você não pode fazer isso. Não, bicho, você é doido, você vai parar de mexer com serigrafia, você vai mexer com o quê? Aí eu voltava e falava, cara, eu não vou parar mesmo não. Eu já estava no zero. Então, assim, eu não quero mais o zero, eu quero 1, 2, 3, e aí eu fui. E aí o meu conselho é o seguinte, cara, não desista e colhe com quem sabe. E esquece aquele cara invejoso, esquece aquela dificuldade e corre atrás. Se você procurar informação, você vai ter resultado. E tá cheio de gente aí que tem resultado, tá? Tem muita gente para te ajudar. Então, eu acredito que, assim, hoje em dia tá muito fácil. Só não
tem resultado, só não vai virar a chave quem realmente não quiser, né? Quem for realmente um cara mimado, alguém que queira ali só ficar com o ego ali, né, a flor da pele, porque tudo isso para mim hoje eu enxergo como ego, tá? Porque hoje eu limpo cocô de cachorro, eu limpo o banheiro, eu sou o cara que recebe o cliente, eu sou o cara que vendo e eu não tenho vergonha disso, saca? A pessoa que está começando, ela tem que começar de baixo. É igual um neném quando nasce, moa. Ele chora para mamar, ele cai para começar a engatinhar, ele quebra dente, quebra braço, ele faz tudo para aprender. Depois que ele aprende, ele não erra mais. Se você aprendeu, é daí para frente, não é daí para trás. Então meu conselho é o seguinte, cai para dentro, cai para dentro. Cara, você vai levar muita porrada. Quanto mais porrada você aguentar, mais dinheiro você vai ganhar. E foi o que aconteceu comigo, moa. Você leva porrada todo dia, mas você vai aprendendo a levar porrada. E aí você só vai, ó, desviando da porrada e vai virando dinheiro essa porrada, entendeu? E estímulo para você continuar indo para frente. Mas é isso, amor. Pô, teve uma hora aqui que eu quase chorei, porque eu lembrei da porra do orelhão lá, velho. Meu irmão, pra mim é humilhação da porra isso aí, amor. Mas hoje é a melhor coisa que aconteceu comigo. Foi eu ter passado dificuldade de ter passado fome, velho. Eu passei fome aqui, amor. É isso aí. Passei fome, velho. Cara, eu vou falar uma parada pra vocês, assim, sério mesmo. Não tem um filho da puta que vai falar pra mim, a porra da serigrafia não presta, você não vai ganhar dinheiro com serigrafia, velho. O cara que fala isso pra mim, velho, eu falo, meu irmão, vai lá, olha lá, aquele cara ali, olha aquele cara ali, olha aquele cara ali, velho. Vamos ser, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, bicho, eu não sei, velho. Eu só tinha quinta série, amor. Eu não consegui estudar porque eu tinha que ajudar minha mãe a cuidar dos meus irmãos, velho. Parei na quinta série. E isso pra mim não foi uma dificuldade, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu ter parado de ter levado surra pra caralho, entendeu? Então assim, quem fala, isso aqui, aquilo ali, meu irmão, isso é frescura. Meu irmão, vai lá, trabalha lá pra você ver se você não vai ter resultado, saca? Aí hoje a molecada tem tudo na mão, cara. E, não, essa cor eu não quero, sabe? Isso aí não vira, velho. É frescura.